Era uma tarde aparentemente comum em Belo Horizonte, mas o que ninguém esperava era que algo capaz de mexer profundamente com o coração de milhões de torcedores celestes estava prestes a acontecer. O clima era de expectativa, e nas redes sociais do Cruzeiro, uma movimentação silenciosa começou a chamar a atenção dos mais atentos. Mensagens enigmáticas, fotos antigas e um vídeo misterioso com a legenda de volta ao lar acenderam o alerta máximo em toda a torcida. Ninguém sabia ao certo o que estava por vir, mas uma certeza tomou conta da nação azul. Algo grande estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar o rumo do time e reacender memórias inesquecíveis dentro da Toca da Raposa. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Mas antes disso, se você ama o Cruzeiro e quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o time mais querido de Minas, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like para fortalecer o conteúdo. O que está acontecendo neste momento é daquelas histórias que fazem o torcedor parar, respirar fundo e lembrar porque o Cruzeiro é muito mais que um clube. É emoção, superação e destino. Os dias que antecederam essa revelação foram cheios de teorias, especulações e palpites. Alguns acreditavam que o Cruzeiro estava prestes a anunciar um reforço internacional, outros juravam que seria o retorno de um ídolo histórico, talvez alguém que marcou época nas últimas conquistas do time. Os mais otimistas, porém, afirmavam com convicção que se tratava de um craque querido pela torcida, um jogador que conhecia o clube como poucos e que sempre deixou saudade. A verdade, contudo, era ainda mais impactante do que qualquer palpite. Era algo que tocava fundo na alma do torcedor, algo que o próprio Cruzeiro vinha preparando em silêncio, aguardando o momento perfeito para emocionar o mundo azul. E esse momento finalmente chegou. Bruno Rodrigues está de volta ao Cruzeiro. O atacante que conquistou o coração da torcida com raça, técnica e gols decisivos está retornando à Toca da Raposa, e desta vez com um sentimento ainda mais forte. A confirmação veio com selo de 150% garantido, como o próprio clube destacou nas redes oficiais. Depois de uma passagem conturbada pelo Palmeiras, onde enfrentou duras lesões e longos meses de recuperação, Bruno decidiu que era hora de recomeçar no lugar onde sempre foi feliz, o clube que o projetou e o abraçou como um verdadeiro filho da casa. O anúncio pegou todos de surpresa e provocou uma verdadeira explosão de alegria entre os cruzeirenses. Em poucos minutos, o nome de Bruno Rodrigues dominou os trending topics nas redes sociais. Torcedores começaram a relembrar os 17 gols e as 10 assistências que ele acumulou com a camisa celeste, números expressivos em 67 partidas que marcaram o retorno do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro. Sua entrega em campo, os dribles desconcertantes e a forma como comemorava com o escudo sobre o peito se tornaram símbolos de uma geração que viu o time se reconstruir com garra e determinação. Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, não escondeu o entusiasmo com a volta do atacante. O empresário mineiro, que tem transformado a gestão do clube desde sua chegada, foi categórico ao afirmar que esse retorno é estratégico e emocional ao mesmo tempo. Segundo ele, Bruno Rodrigues é a personificação da alma cruzeirense, alguém que entende o que significa vestir essa camisa e que chega para resgatar o espírito vencedor que o Cruzeiro sempre teve. Pedro também fez questão de destacar que a negociação foi conduzida com total sigilo, justamente para surpreender os torcedores e manter o impacto da notícia. Nos bastidores da Toca da Raposa, o clima é de euforia e emoção. Fontes próximas ao grupo afirmam que o técnico Leonardo Jardim pediu pessoalmente a contratação do atacante, acreditando que ele pode ser o nome capaz de transformar o setor ofensivo do Cruzeiro no restante da temporada. O treinador português, conhecido por valorizar jogadores inteligentes e versáteis, vê em Bruno um atleta completo, com força, velocidade e capacidade de decisão, qualidades que se encaixam perfeitamente em seu esquema tático. Além disso, há um componente emocional. Jardim quer resgatar a conexão entre o time e a torcida, algo que Bruno sempre soube construir com naturalidade. A trajetória recente de Bruno Rodrigues no Palmeiras foi marcada por altos e baixos, mas também por uma impressionante demonstração de resiliência. Após 2 cirurgias complexas nos joelhos e quase 2 anos longe dos gramados, o atacante voltou a jogar e emocionou o Brasil ao marcar um gol na goleada sobre o Juventude, beijando os 2 joelhos em agradecimento. Foi um momento simbólico, de redenção, e que, segundo pessoas próximas, reacendeu nele o desejo de retornar ao clube onde viveu os melhores dias da carreira. O Cruzeiro o esperava de braços abertos, e o destino tratou de unir novamente essas 2 histórias. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chegou a comentar publicamente sobre o caráter e a força mental de Bruno, exaltando sua capacidade de superação. Mas, mesmo com o reconhecimento do treinador, o atacante sentia que precisava de um novo começo, de um lugar onde pudesse reencontrar sua essência. E esse lugar, sem dúvida,
é Belo Horizonte. Bruno Rodrigues retorna ao Cruzeiro não apenas como um jogador, mas como um símbolo da reconstrução, um exemplo vivo de que, mesmo após as tempestades, é possível renascer mais forte do que nunca. Nos corredores da Toca da Raposa II, os funcionários mais antigos não esconderam a emoção ao ver Bruno novamente usando o manto azul. Muitos relembraram sua humildade, o modo como sempre cumprimentava todos, desde o roupeiro até o diretor, e sua paixão genuína pelo clube. Segundo relatos, assim que pisou no CT, ele fez questão de visitar cada sala, cumprimentar os antigos colegas e dizer: "Voltei para terminar o que comecei." Essa frase ecoou entre os jogadores e acendeu uma chama de motivação no elenco que Leonardo Jardim imediatamente percebeu. O departamento de marketing do Cruzeiro já trabalha em uma grande ação de boas-vindas. Está sendo preparada uma apresentação especial no Mineirão, com telões, vídeos históricos e a presença de torcedores convidados para reviver os momentos marcantes da primeira passagem do atacante. O evento, que deve ocorrer no próximo fim de semana, promete ser um dos mais emocionantes dos últimos anos. Há até quem diga que Bruno poderá vestir novamente a camisa número 9, um gesto simbólico que reforçaria o protagonismo que ele terá neste novo ciclo. Com o retorno de Bruno Rodrigues, o Cruzeiro ganha mais do que um reforço técnico. Ganha uma história de superação, um exemplo de fé e persistência. Leonardo Jardim já sinalizou que pretende utilizá-lo tanto pelas pontas quanto como falso 9, explorando sua mobilidade e visão de jogo. E a torcida, por sua vez, já faz planos para ver novamente aquele ataque veloz, com triangulações rápidas e jogadas de efeito, algo que se perdeu nos últimos meses, mas que pode renascer com a volta do craque. O impacto financeiro do retorno também foi positivo. O Cruzeiro conseguiu fechar a negociação com Palmeiras por um valor considerado excelente dentro do orçamento atual, R$6.500.000, R$6.500.000, pagos em parcelas e com parte dos direitos econômicos mantidos pelo clube mineiro. A diretoria garantiu que o investimento não compromete o planejamento de 2026 e ainda destacou que novos reforços estão a caminho, sinalizando uma clara ambição em brigar por vagas nas competições continentais. A volta de Bruno Rodrigues não é apenas uma notícia de mercado ou um simples retorno esportivo. Dentro do elenco do Cruzeiro, ela tem um peso simbólico que vai muito além das quatro linhas. Bruno sempre foi visto como um jogador que une o grupo, alguém que inspira confiança, que puxa a responsabilidade e que transforma o ambiente de trabalho com sua presença. Desde que pisou novamente na Toca da Raposa II, o atacante trouxe consigo uma aura diferente, uma energia positiva que parecia estar faltando. Jogadores mais jovens olham para ele como um exemplo de superação, enquanto os mais experientes o respeitam pela maneira como enfrentou as adversidades sem jamais reclamar. O Cruzeiro, que vinha atravessando momentos de instabilidade emocional, encontrou em Bruno a faísca que reacende a chama da motivação coletiva, algo que Leonardo Jardim vinha buscando há semanas para realinhar o espírito competitivo do grupo. Entre os companheiros, nomes como Matheus Pereira e Arthur Gomes demonstraram enorme alegria com o retorno do velho parceiro de batalhas. Ambos viveram grandes momentos ao lado de Bruno, compartilharam gols, assistências e celebrações que ficaram gravadas na memória do torcedor cruzeirense. Segundo relatos de bastidores, assim que a notícia foi confirmada, Matheus Pereira enviou uma mensagem ao colega dizendo: "Agora o ataque está completo outra vez." Essa frase se espalhou pelo vestiário como um grito de guerra. Arthur Gomes, por sua vez, teria dito que a chegada de Bruno representa o renascimento da esperança dentro do elenco. O clima nos treinos se transformou da noite para o dia. Jogadores que antes demonstravam cansaço e tensão voltaram a sorrir, o ambiente ficou mais leve e até as brincadeiras voltaram a ser constantes, mostrando que o Cruzeiro reencontrou o prazer de trabalhar, algo essencial em qualquer equipe que almeja grandes conquistas. Mas o que mais impressiona é a postura de Bruno Rodrigues desde o primeiro instante de sua volta. Ele não chegou como uma estrela distante, mas como um líder natural que entende o que o grupo precisa. Segundo informações internas, ele foi um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair dos treinos nos últimos dias. Em conversas reservadas, Bruno teria dito que não quer apenas ser mais um reforço, e sim um exemplo para quem veste o manto celeste. Ele sabe o que é cair, se reerguer e voltar mais forte, e agora quer transmitir essa mentalidade vencedora para cada companheiro. Sua determinação e foco total são visíveis, e o elenco já o reconhece como uma referência não apenas técnica, mas também emocional. Bruno chega para inspirar, liderar e, acima de tudo, mostrar que o Cruzeiro está pronto para renascer. Com ele, o time não apenas ganha um atacante, mas um verdadeiro símbolo da reconstrução que a Nação Azul tanto esperava. Nas redes sociais, as mensagens dos torcedores foram emocionantes. Muitos publicaram vídeos antigos de gols marcantes,
como o chute cruzado contra o Grêmio e a finalização precisa diante do Vasco, ambos momentos que marcaram a trajetória do jogador com a camisa azul. As hashtags #Bruno de volta e #Ele voltou ficaram entre as mais comentadas do país, mostrando a força da torcida e a conexão profunda que existe entre o atleta e o Cruzeiro. Leonardo Jardim, em entrevista recente, resumiu o sentimento do grupo com uma frase poderosa: Bruno é a imagem do que o Cruzeiro quer ser daqui para frente, um clube que nunca desiste. Essa visão reflete não apenas o retorno de um jogador, mas o ressurgimento de uma filosofia de trabalho, de um espírito coletivo que o Cruzeiro está reconstruindo tijolo por tijolo. E com a volta de um ídolo que conhece o peso dessa camisa, a caminhada rumo a grandes conquistas ganha novo fôlego. O torcedor cruzeirense, acostumado a momentos épicos, sabe reconhecer quando algo especial está em andamento. E agora, com Bruno Rodrigues novamente entre os seus, o sentimento é de esperança renovada. Há uma sensação no ar de que esse retorno não é apenas um capítulo isolado, mas o início de uma nova era, um novo ciclo que pode devolver ao Cruzeiro o protagonismo que sempre lhe pertenceu. E para você que ouviu até aqui, o que achou dessa volta surpreendente de Bruno Rodrigues ao Cruzeiro? Acredita que ele pode ser o nome capaz de recolocar o time no topo do futebol brasileiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, diga o que sente ao ver esse reencontro entre o craque e o clube do coração e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando todas as novidades da Raposa. Porque o que vem por aí promete ser ainda mais emocionante.